fundamental e nós estamos conversando nesse momento, precisamos cada vez mais de informações seguras. E dados são base para termos informações seguras, tá certo? A gente está no momento em que tem muita fake news e você ter dados seguros, confiáveis, objetivos, são fundamentais para tomar decisões públicas, para fazer políticas públicas e também para que a gente possa passar informação para os cidadãos do que está acontecendo. Então, tem tudo a ver com a situação da pandemia e isso gera, inclusive, algumas polêmicas que a gente pode discutir um pouquinho. Com certeza, vereador. E uma dessas polêmicas, eu não sei se seria uma polêmica no caso, eu queria saber quais são as consequências, né, do adiamento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para 2021. Então, esclarecendo de forma bem objetiva e simples, a Lei Geral de Proteção de Dados ela foi criada lá em 2018, é uma lei federal, e ela tem o objetivo de proteger os dados pessoais das cidadãs e também regulamentar a forma como esses dados são passados para a população, para os órgãos públicos, órgãos privados. Essa lei irá em vigor agora em agosto de 2020. E agora, no finalzinho de abril, essa lei foi postergada pelo presidente da República só para maio do ano que vem. E isso é algo complicado, porque você veja, a Europa, né, a Comunidade Europeia, já tem uma lei desde 2018. E o Brasil, com essa lei, estaria deixando muito claro quais são as regras do jogo, seja para a empresa, seja para os órgãos públicos, seja para a sociedade civil. A postergação disso complica uma série de medidas necessárias a serem tomadas, tanto na área pública quanto na área privada. Perfeito. E aí a gente tem uma questão, vereador, que muito se fala que o Brasil demorou um pouco para que se aprove essa lei. A gente sabe que na Europa já existe uma lei, uma regulamentação sobre essa questão. Então, eu queria que o senhor falasse primeiro dessa questão do Brasil. E o senhor está, como vereador, é gestor público, e como que isso pode impactar na administração pública? Pois é, o Brasil vinha discutindo a regulamentação, essa lei, desde 2010. No entanto, só em 2018 que ela foi aprovada no Congresso Nacional. E eu acredito que a demora houve por conta da complexidade do assunto a ser discutido e também para conseguirmos chegar num consenso, o que foi muito importante. Aliás, nós percebemos isso nos últimos dias, algumas polêmicas que eu falei, por exemplo, o IBGE pediu para as operadoras, né, de telefonia dados sobre as pessoas. Que dados podem ser passados? E o Supremo Tribunal diz, não, para tudo, vamos discutir. Então, essa é uma questão importantíssima. Até que ponto os órgãos públicos e mesmo os órgãos privados podem entrar na vida das pessoas? Por isso que precisa ter uma lei geral de proteção de dados. Não só isso, outro exemplo claro, né, ultimamente, e com razão, nosso governador estava querendo saber de forma anonimizada informações sobre as pessoas que estavam com o vírus. E com isso você consegue ter informações de circulação das pessoas. Isso é muito comum, isso acontece na Europa, em Israel, nesse momento da pandemia. Para você tomar ações, que regiões que têm mais circulação de pessoas, que região que tem menos, isso você precisa de dados. E é isso que a Lei Geral de Proteção de Dados ajuda e ajudará, com certeza, para que os órgãos públicos tenham mais informações. Mas muita gente diz, olha, com isso você está entrando na vida de cada um. Tem um limite para isso e, com certeza, os dados têm que ser anonimizados. Eu vou dar um exemplo. Eu fui secretário de Inovação e Tecnologia da Prefeitura de São Paulo por 3 anos, até o final do ano passado. E a gente estava ampliando os pontos de Wi-Fi na cidade. Fizemos um credenciamento público, chamamos empresas
que toparam fazer essa ampliação, isso reduz custos para o poder público. O desafio era que dados essas empresas podem ter do cidadão. O máximo que nós definimos foi que elas tivessem o nome das pessoas. Ela não pode ter dados mais detalhados das pessoas, porque isso gera uma série de consequências. Então, veja as consequências de não regulamentar a Lei Geral de Proteção de Dados, que é fundamental para o país. Vereador, você falou dessa questão do anonimato dos dados, né? Quais são os maiores riscos, então, do tratamento indevido e o uso indevido desses dados aqui para a população, principalmente, né? Pois é, se, por exemplo, empregadores têm acesso ao histórico de trabalho de determinadas pessoas, saber por que elas saíram de determinadas empresas, acessar o histórico da saúde também de pessoas, para saber, muitas vezes você quer escolher um candidato a uma vaga, se você tem acesso a isso, você pode discriminar determinadas pessoas em função disso. Ou até, por exemplo, farmácias ofertando remédios de acordo com as condições de saúde, ou seja, muito cuidado nisso. E, aliás, a lei deixa claro que nós temos que ter uma autoridade nacional de proteção de dados. A lei criou essa autoridade, mas ela não foi ainda regulamentada e não existe ainda. Essa autoridade vai ser fundamental para ajudar a definir qual o limite que a gente pode ir para saber determinados dados das pessoas e qual o limite que nós não podemos ultrapassar. Não pode ser nem muito ao mar, nem muito à terra. É importante ter os dados de forma anonimizada, ao mesmo tempo a gente não pode entrar nas informações detalhadas de cada cidadão, porque isso é algo que cada cidadão pode, inclusive, dizer, olha, eu não quero que saibam toda a minha vida, tá certo? Com toda certeza. Vereador, o senhor falou agora há pouco dessa questão do uso de dados, até pelo governo do estado de São Paulo, justamente para saber esses focos, né, da pandemia, da Covid. Eu ia falar até que o senhor foi secretário da Inovação e Tecnologia daqui do município. Perguntar para o senhor, nesse momento as pessoas têm esse receio, né, como o senhor mesmo falou, né, de ter o cuidado no tratamento desses dados, tem o receio de que entrem na sua vida, mas no momento como a gente vive, num momento de crise, em um momento em que os governos, em especial o governo do estado de São Paulo, já que estamos aqui, tem cuidado diariamente dessa situação para que não se tenha um colapso no estado de São Paulo, nesse momento o uso da tecnologia e o uso desses dados, até para quem está escutando, vendo a gente entender melhor, é fundamental nesse momento. Lógico que em outros, mas nesse momento a tecnologia unindo forças com a saúde, né? Perfeito. Olha, por exemplo, alguns anos atrás eu fui para Barcelona e o pessoal de uma empresa de telefonia me mostrou como eles estavam ajudando o governo de Barcelona para fazer políticas públicas para a área de turismo. E com isso eles tinham informações das pessoas que desciam dos navios e que iam para a cidade, para onde iam de forma anonimizada. Isso para o turismo. Mas você pode trabalhar isso na área da saúde. Nesse momento, que é tão importante o isolamento social, a gente ter mais informações sobre aglomerações, onde é que estão os grandes gargalos, onde é que tem mais carros, etc. Tudo isso é fundamental para as políticas públicas da Prefeitura e do Governo do Estado e do Governo Federal. Então, nesse momento, ter esses dados é fundamental, inclusive para saber onde é que está precisando mais, se for possível, fazer um hospital de campanha na zona sul ou na zona leste da cidade, e assim por diante, né? Esses dados são fundamentais para as políticas públicas. E como você falou, cada vez mais a tecnologia tem que nos ajudar a ajudar as pessoas, a fazer com que a qualidade de vida seja melhor. Então, a gente está vendo a telemedicina, o teletrabalho, tanta coisa que a gente vai conviver cada vez mais com isso e precisamos regulamentar para saber realmente qual o limite, até onde pode chegar. Não só o poder público, a iniciativa privada. A gente vê aí tantas iniciativas, muitas vezes você entra no Face ou no Instagram e aí você recebe um monte de propaganda das pessoas e algo que você precisa. Aí a gente fala, como é que as pessoas têm acesso ao que eu estou precisando? Tem que ter um limite disso para que a gente também não tenha a nossa vida pessoal invadida, mas, ao mesmo tempo,
dados para os órgãos públicos fazerem políticas públicas de forma anonimizada são fundamentais. Vereador, como você falou, dados são fundamentais para a criação de políticas públicas, né? E isso é para deixar até a população mais tranquila, né? E eu queria que você pudesse especificar alguns dados que vão ser protegidos e como essa fiscalização pode ser feita, né? Para que essa lei seja cumprida. Então, os dados que precisam ser protegidos são os dados detalhados do cidadão, por exemplo, o endereço da pessoa, o e-mail, os documentos, os dados bancários de cartão de crédito, o histórico médico, o histórico de localização. A ideia, por exemplo, não dá para você colocar dados sobre o IPTU de cada um dos cidadãos, mas você consegue, de forma anonimizada, saber uma série de informações sobre regiões da cidade relacionadas a essa questão de finanças. Então, assim, é fundamental e as pessoas têm que estar tranquilas que as autoridades públicas precisam cada vez mais aprender a lidar com os dados de forma anonimizada, não entrar no detalhe para que as pessoas se sintam e sejam realmente protegidas e a gente ter fiscalização para isso. Quando eu fui secretário, a gente estava trabalhando para ter uma autoridade municipal de proteção de dados. Mas por isso que é muito ruim a postergação da implantação dessa lei, porque você tendo o exemplo do governo federal como autoridade nacional de proteção de dados, isso estimularia e vai estimular os estados e municípios também fazerem essa regulamentação no nível estadual e municipal e também a fiscalização a partir daí. E já que estamos num momento tecnológico, né, vereador? A gente sabe, tanto aqui a Assembleia Legislativa como a Câmara Municipal dos Vereadores fazem agora suas sessões e suas reuniões de modo remoto, de modo virtual. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, a gente aqui tem a nossa realidade na LESP, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a realidade aí dos vereadores e também desse momento, né, de prática de isolamento social, das ações que o Estado e a cidade de São Paulo estão tomando. Eu queria que o senhor fizesse aí uma análise para a gente poder encerrar. Muito bom. Bom, hoje à tarde temos nossa sessão virtual do plenário da Câmara. Aliás, toda semana, né? Temos aprovado aí vários projetos de interesse da cidade, desde passar recursos do Fundo Emergencial para a Prefeitura, né, mais de 38 milhões, o Tribunal de Contas também ajudando nisso. Reduzimos, assim como a Assembleia também, os salários, né, no caso nosso dos vereadores, de verba de gabinete. Estamos também aprovando várias leis que permitem que o município possa tomar medidas importantíssimas para proteger a economia, para que possa estimular também as pessoas a ajudarem umas às outras. Aliás, isso é uma das coisas fundamentais. Nós estamos num momento em que a solidariedade, a fraternidade é importantíssima de todos nós, seja com doação de cestas básicas, kits de limpeza, ou mesmo ajudar no pequeno microcosmo de cada um, no seu bairro, na sua rua, né, para que todos possam sair dessas vivos, bem, e que a gente possa rapidamente ativar a economia. Mas dizer também que eu fico muito feliz de ver que a gente cada vez usa mais tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Aliás, a tecnologia tem que ser para isso, ela tem que ser um meio para que a gente viva melhor. Quanto mais a gente tiver serviços eletrônicos, quanto mais a gente conseguir inovar, isso ajuda, muitas vezes, a reduzir trânsito. Eu coordenei o Poupa Tempo e vocês sabem, a gente precisa levar um padrão Poupa Tempo para os demais serviços públicos. Quando eu fui presidente do Detran, a gente implantou mais de 20 serviços eletrônicos. O cidadão não precisa sair de casa, faz da sua casa, faz o seu trabalho. Isso ajuda o trânsito, isso diminui poluição. Então, tem muitas ações nos próximos meses que vão ser possíveis de serem tomadas junto com a tecnologia e com a inovação, para ajudar com que as pessoas vivam melhor. E é isso que a gente está vendo e eu espero que a gente saia dessa com essa visão, né, de que tecnologia é meio, que precisamos melhorar a qualidade de vida, principalmente quem mais precisa, e que a gente, como poder público, possa, usando dados, né, e usando de forma protegida, possa criar e manter boas políticas públicas para todos os cidadãos. Quero agradecer ao vereador Daniel Annemberg, do PSDB, por essa conversa aqui hoje no Jornal da Rede Alesp. Sempre muito bem-vindo aqui no nosso jornal, né, Carol? Exatamente. Obrigada, vereador, pela participação.
Obrigado, é um prazer. Estou à disposição para outras conversas como essa. Um ótimo dia para vocês. Obrigada.